Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos temas mais explorados nas questões do Enem. Nós vamos falar das bacias hidrográficas. Eu vou apresentar para vocês as características, o conceito e as principais bacias hidrográficas do Brasil. Lembrando que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo em relação ao volume. Então se liga na aula, curte o vídeo e bora para a aula! Galera, o conceito de bacias hidrográficas é algo bem simples. Trata-se de uma determinada área territorial composta e drenada pelo rio principal e seus afluentes. Esse rio, ele vai escoar para o mesmo curso d'água, na mesma direção e sentido, de modo que vai preferir ir para partes mais baixas do relevo, como as planícies e as depressões. O Brasil é um país muito rico em questão hidrográfica. A hidrografia do Brasil, ela é muito rica. E o que acontece? Nós temos o maior rio do mundo em extensão, que é o Rio Amazonas. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e passa por vários países da América do Sul. Gente, para eu poder falar do volume, da dimensão da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a bacia amazônica, a gente tem que voltar um pouquinho na geografia nas estações do ano. O Brasil, ele é cortado pela linha do Equador. A linha do Equador, ela define o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Ou seja, parte do Brasil está no hemisfério norte e parte do Brasil está no hemisfério sul. A maior parte está no hemisfério sul. No entanto, nós precisamos lembrar das estações do ano. A Terra ela tem um movimento e nesse movimento, quando no hemisfério sul está verão, no hemisfério norte está o inverno e vice-versa. Então, o Rio Amazonas, ele recebe as duas cheias de verão. O que é isso, professor? É porque quando está verão no hemisfério norte, aquelas chuvas bem características do verão, ela vai drenar, vai jogar bastante água, no volume de água no Rio Amazonas. E quando esse rio ele chega na região do Brasil, que está também no hemisfério sul, ele também vai receber essas cheias de verão. Então, o Rio Amazonas, ele vai ser irrigado duas vezes pelas cheias de verão, ok? Acresce a isso vários rios caudulosos que nós temos na região. Cauduloso significa com grande volume de água. Nós temos o Rio Solimões, o Rio Negro e o Rio Madeira. Todos esses com bastantes afluentes que irão engrandecer ainda mais o Rio Amazonas. Destaca que o Rio Amazonas é o rio mais cauduloso do mundo em relação ao seu volume. O Rio Amazonas, ele possui um regime misto. O regime nival e o regime pluvial. O regime pluvial é das águas da chuva e o regime nival é por causa da sua origem, da sua nascente. É as águas do degelo das montanhas andinas, lá no Peru. Ou seja, a neve branquinha cobre o Peru e vai degelando e quando ele chega no Brasil, o nome dele, que era Maranon, passa a ser Solimões. E quando ele encontra com as águas do Rio Negro, ele passa a se chamar Rio Amazonas. Lembrando que esse tipo de regime, o regime misto, é a exceção, porque no Brasil o sistema é pluvial. Uma das características muito importantes das bacias hidrográficas é a delimitação pelo relevo. Ela é delimitada pelo relevo de uma bacia a outra. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que o rio, eles são esculpidores e eles também são dispersores de semente. Ele transforma a natureza ao longo do seu leito. As principais bacias que nós temos é a bacia amazônica, nós temos a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, a bacia do Rio São Francisco. Na próxima aula eu vou apresentar as principais características de todas essas bacias hidrográficas e também vou dar o conceito de afluentes e o conceito de aquífero. Fica com Deus, pessoal, e até a próxima aula.